Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Na Real, onde a gente fala aí sobre os bastidores e o mundo real dos negócios, do empreendedorismo, enfim, de executivos, do que acontece de fato na vida real aí, sem blá blá blá, sem mimimi no mundo dos negócios. E hoje a gente está com um convidado super especial aqui. Meu nome é João Chobet, tô com as hosts Jennifer Montenegro, Vanessa Lima. Olá, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. E o nosso convidado de hoje é o Thiago Lima. Eu vou contar um pouquinho aqui da breve história dele, ele já vai entrar aqui em mais detalhes com a gente, tá? Ele é especialista em projetos, processos e qualidade, com mais de 15 anos de experiência na área e atualmente é gerente de consultoria estratégica da Apsis Consultoria. Thiago, seja muito bem-vindo, um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. Obrigada. A gente vai explorar muito hoje aqui sobre consultoria de gestão, que é um tema que eu particularmente também gosto muito, eu acho que vai ajudar a grande parte do público que está assistindo a gente, mas antes, conta um pouquinho aí da sua história e como que você foi parar aí em consultoria de gestão. Eu parei na consultoria por acaso, né? Mas a minha trajetória é bem multidisciplinar, né? Uhum. Eu comecei como técnico em mecânica, Caramba. porque minha mãe quis, né? Então a mãe fazer falou assim, ó, se precisa fazer alguma coisa da vida, 15 anos, vai fazer Senai, né? Tem que agradar a mãe Então, ali. fiz Senai por uns 4 anos, né? E trabalhei até 2009 na área de projetos de máquina. Então, fui projetista de equipamentos. E aí, depois eu migrei para a área de qualidade. Então, fiz graduação em gestão da qualidade e fui migrando ao longo do tempo. A qualidade está muito ligada a projetos e processos, são coisas que se conversam ali muito fortemente, né? Sim. Projeto retroalimenta processo e assim sucessivamente. Boa. E depois eu acabei me especializando na área de processos, né? E trabalhei, sem imaginar, de indústrias, né? E segmentos eu trabalhei. Então, Eu vi lá metalúrgica, no teu LinkedIn, plástico, tem um monte de tem. empresa. Então, assim, eu sei de tudo um pouco, né? Boa. E principalmente por estar na área de qualidade, você acaba tendo contato com diversos segmentos, né? Você lida muito com fornecedores, lida com clientes, né? Sim. E cada um tem seu perfil, sua particularidade. E aí, na consultoria, eu comecei em 2019, por necessidade, né? Então, assim, não foi uma opção de carreira. Mas foi uma virada de chave muito grande, né? Porque você vem num ritmo, né? Falar, sou CLT, você tem uma pegada diferente, né? Então, é um ritmo, uma dinâmica muito distinta. Sim. E quando você vai para a consultoria, muda tudo, né? Muda ritmo, muda aprendizado. Então, assim, a intensidade de aprendizado que você tem. Eu estou desde 2019 como consultor, né? Passei anteriormente por outras 2 consultorias antes de chegar na Apsis. Sim. E a velocidade de entrega, né? O consultor, assim, quando ele não está adiantando alguma coisa, ele está tirando atraso. Correria sério. Assim, tá tempo sobrando? Tá. Então vamos adiantar, você vai pensando lá na frente, né? Tá Já vai atrasado, dormir pensando né? ali. Vai pensar. E, assim, hoje você não se preocupa muito com a dinâmica de horário de trabalho, né? Fala assim, trabalha um pouquinho, né? Você não fica preocupado muito com relógio, né? Sim. Vai lá, trabalha um final de semana, descansa. Então, é essa dinâmica. E é uma área que eu tenho gostado bastante de atuar, principalmente por esse contato. Você tem contato, assim, muito intenso com diversas culturas. Sobre tudo, né? Você começa a viajar, você começa a ter problemas diferentes para você resolver, né? Que uma dinâmica, quando você está numa empresa convencional ali, como um CLT, você não tem, né? Você está muito preso ali naquele universo da cultura da empresa e como consultor você está em todas as culturas, né? Sim. Então, desde as mais ágeis às mais tradicionais. Boa. Você tem uma rotina ali de metodologia de trabalho, mas você sempre está fazendo uma coisa diferente com outros cenários, né? Outras empresas, enfim, desafios aí bem diferentes. Muito diferente. Muito bom. Então já vou pegar a primeira pergunta aqui difícil para você. Bora lá. Quando a gente fala de consultoria de gestão, né? Que tipo de serviços a gente pode oferecer aí enquanto consultoria de gestão e para quem que ela é aplicável? Quem que pode fazer isso? Consultoria de gestão se aplica a todo mundo, né? Todo mundo que tem, assim, uma necessidade de melhoria, né, de atingimento de resultado, ele é um cliente potencial de consultoria de gestão. Então, se eu quero atingir um resultado específico, eu demando isso, né? A gente fala que, assim, todo mundo que tem necessidade de melhorar, ele precisa fazer algum tipo de mudança, né? E só que nem toda mudança gera melhoria, né? Às vezes a gente muda uma coisa e, na verdade, gera uma pioria, né? Gera mais problemas do que geralmente a gente tinha originalmente. Sim. Então, o grande papel da consultoria é conseguir identificar
quais são essas mudanças que de fato vão gerar resultado. Né? E aí, muitas das empresas, ela é muito focada no core dela, né? Então, eu sou focado na minha especialização e não tenho recurso ali para ter alguém pensando em melhoria, né? O mundo ideal seria que isso fizesse parte da cultura da empresa, né? Não fosse uma especialização, que a gente vê em muitos lugares, tem a área de projetos, tem a área de processos, tem a área de qualidade, que teoricamente fica com essa obrigação de melhorar enquanto eu faço a minha rotina. Sim. Né? Mas isso, na maioria das empresas, não existe, principalmente por ser uma característica da cultura ocidental, né? Se você for no Oriente, ali, da onde surgem as grandes escolas de melhoria, né? De Toyota, isso está intrínseco no trabalho das pessoas, independente da posição dela, né? Isso faz parte, o operador ali, o cara que está apertando o parafuso, isso faz parte da cultura dele alcançar uma melhoria de trabalho. Já na nossa cultura, não. A gente tem a tendência de desviar dos problemas. Eu ponho o problema de lado e depois eu resolvo ele, né? Eu vou acumulando problemas, né? Depois de uma bola de neve. O jeitinho brasileiro ali. Não, depois a gente resolve. E na verdade, deveria ser o inverso, né? Eu paro o que eu estou fazendo para corrigir, para que não aconteça novamente. Que é o que acontece, né, nessas culturas de melhoria do Oriente, né? Tem a Toyota, por exemplo. Ela faz isso. Tem um tempo ali para resolver o problema antes de eu interromper a minha linha de produção. Né? Então, a consultoria de gestão ela é aplicável em todos esses segmentos em que eu tenho necessidade de alcançar melhoria e, para isso, eu preciso fazer algum tipo de mudança. Né? E aí, a gente trabalha nessa linha de raciocínio. Legal, eu te ajudo a identificar qual que é a mudança correta que você tem que fazer, a mudança ideal para atingir o resultado e não gerar um problema maior do que você tinha anteriormente. Sim. Legal. Boa. Muito bom. Parece muito uma cultura, é muito parecido com a cultura de growth, do growth hacker, né? Essa questão de você pensar no crescimento, só que no caso, pensar no crescimento, pensar em formas de melhorar, né? O negócio, você olha a empresa 360, aonde que eu posso melhorar ali uma alavanca para pensar em crescimento, para otimizar alguma coisa, facilitar um processo, é uma mentalidade muito semelhante ao growth, porque eu sou growth, estrategista digital growth hacker, e é muito, você falando aí, é muito parecido. Você realmente vê onde tem potencial de crescimento, onde tem potencial de melhoria. Às vezes, para você crescer um negócio, se você tiver um processo que funcione melhor, mais estruturado, né, que resolva algum problema em menos tempo, de uma forma, você gera um crescimento para uma empresa. Às vezes, algum setor ali está alavancando, está atrapalhando o crescimento, está atrapalhando que as coisas funcionem melhor. Você falou agora, eu lembrei muito de growth. É uma cultura bem parecida. Sim. E por que assim, a gente vê aí no mercado muitos projetos de consultoria que acabam não dando certo, às vezes não avançam. Por que isso acontece? Geralmente são 3 elementos, né, que a gente enxerga. Um é que isso não tem o apoio de quem lidera a empresa, né? Então, se o dono da empresa, né, os executivos da empresa não forem os grandes apoiadores de mudanças, as mudanças não acontecem. A gente brinca assim, mudança que vem de baixo para cima é revolução, né? Então, assim, nas organizações, isso geralmente vem de cima para baixo. Existem movimentos eu estava lendo recentemente, falando de metodologia de gestão de mudança, né? Falar, agora a gente tem que fazer mudanças colaborativas, né? Então, eu vou envolver os colaboradores ali para saber se eles apoiam a mudança, o que eles acham. Isso é uma mudança, assim, isso é um nível de cultura, assim, muito alto, né, que a maioria das organizações ainda não tem. Então, geralmente, as mudanças, elas vêm das suas lideranças, falam, nós vamos mudar, eu apoio a mudança, eu dou recurso, eu estou engajado com ela. Então, isso é um elemento fundamental para qualquer transformação acontecer dentro de uma organização. Outra causa de falha, né, dos projetos é você não vincular ele com algum tipo de resultado. Então, você fala assim, vamos fazer um projeto, né? E eu digo com sinceridade, já participei de projetos onde não estava claro o objetivo qualitativo ou quantitativo que você tinha, né? Vendemos um projeto, legal, alocou o consultor, vamos fazer. Chegou lá no final, mostra para o patrocinador, sponsor, e fala, tá, o que a gente ganhou com isso, né? Então, assim, você satisfez várias dorezinhas ali de quem estava ali no meio, né? Meu trabalho ficou mais rápido, menos oneroso, mas não gerou resultado para o negócio. Então, assim, vamos fazer outro projeto? Não, né? Porque houve essa dificuldade de vincular o projeto com ganhos, de fato, assim, quantitativos. Tem que mexer ali, né, o dinheiro do negócio. Né? Então, assim,
as consultorias falham, né? Ou as empresas falham na hora que montam projetos e não amarrar isso com um resultado quantitativo da empresa. Ou desdobrar, isso aqui vai aumentar meu EBITDA, vai diminuir meu custo, vai aumentar minha margem. Existe uma dificuldade muito grande de fazer essa amarração. E a última causa que a gente vê é as empresas tratarem melhoria como um esforço pontual. Né? Você é de uma área, você é da área outra, vamos fazer um time aqui, a gente larga nossas obrigações por um certo tempo, se dedica no projeto, e aí ele depois acaba não vingando, porque cada um volta pro seu mundinho e fala, quem cuida daquilo, né? Sim. Então, assim, falta essa cultura de eu também faço parte, né, dessa responsável de manter o resultado. Então, a gente olha muito para a especialidade e menos para o fluxo. Mas fala assim, não tem donos do fluxo de valor, né? Então, dono dessa cadeia que vai ali da necessidade que foi gerada até a necessidade a ser atendida. A gente foca muito nas especialidades. Aí fiz o meu, mas no final isso não se sustenta, porque não tem gente ali olhando para isso. Né? Não faz parte da minha cultura. Como não faz parte da nossa cultura, né, naturalmente, isso fica largado. Então, é esforço pontual, né, ou é responsabilidade de alguém. Né, dos departamentos, né? Se for olhar assim, quem que é o dono da qualidade? É o departamento da qualidade, é o CQ, não sei o quê. E, na verdade, é quem agrega valor, né, quem transforma alguma coisa, é quem, de fato, gera um produto bom ou ruim, um serviço bom ou ruim, né? E não quem monitora, quem controla, quem faz auditoria. Então, eu enxergo que essas são as principais falhas, né? Liderança, não vincular com resultados e a gente não enxergar que a melhoria faz parte da minha atividade, né? Não é uma especialização. Não, legal. É muito, muito importante. Eu, particularmente, já passei, inclusive, esses 2 primeiros pontos, assim. Realmente, quando não tem um apoio, assim, de alta liderança e você quer implementar alguma coisa, enfim, dificulta todo o processo. É muito difícil mudar realmente sem ter o apoio ali de cima. E o segundo caso também já aconteceu bastante comigo de tentar colocar algum projeto, enfim, para rodar e aí depois no meio pensar assim, caramba, será que eu tô fazendo isso porque só estão falando que eu tenho que ter e aí eu tô achando que é uma moda passageira, tá todo mundo aplicando, eu quero aplicar no meu negócio, ou realmente eu vou ver resultado? E inclusive recentemente eu até desisti de algumas coisas que a gente estava tentando tocar justamente por causa disso. Falei, cara, eu tô pensando, só tô querendo fazer isso porque estão falando que eu tenho que ter, ou outras empresas estão fazendo isso e eu tô querendo trazer aqui pra dentro, mas assim, não vou ter ganho nenhum. Eu vou gastar dinheiro, eu vou gastar tempo e eu não vou ver um valor real. Então é melhor eu dar uma segurada aqui e realmente focar naquilo que eu consiga colocar o meu apoio junto de uma empresa, de um fornecedor que vai entrar para eu conseguir trazer um ganho em conjunto e assim, a gente ter um projeto de sucesso ali, né? Acho que tem muito essa parceria envolvida. Sim. Quando uma empresa te contrata, quais as etapas, assim, por onde você começa, né, a consultoria? O primeiro passo é o diagnóstico. Então, assim, eu preciso entender qual que é o problema real que a empresa tem. E aí é onde a maioria falha, né? Então, assim, tá legal. A gente acaba tendo a tendência de pensar na solução primeiro, em detrimento do problema, né? Fala, tô com uma dor aqui, tô com alguma dificuldade, então a gente já sai logo procurando soluções. Né? A gente não se aguenta em não dar uma resposta, né? Sim. Então, assim, o primeiro grande passo em projetos de consultoria é você estabelecer esse diagnóstico, né, para a empresa saber, legal, onde eu estou, né? Qual que é a minha distância entre uma boa prática, né? Então, existe benchmark de mercado, existe algum referencial que a gente tenha, né? Para mostrar assim, qual que é esse gap, ou onde você poderia estar. Olha, se você estivesse seguindo essas boas práticas, você estaria lá na frente. Né? E, por fim, para estabelecer que mudanças que ele precisa fazer. Então, tendo esse diagnóstico, eu vou ter clareza de qual é o problema de fato, ou o conjunto de problemas, e a gente tem uma prioridade para isso, né? Às vezes sai de um diagnóstico, você tem 10 problemas, tá? Qual que é o prioritário? Por onde começar, né? É aquele que gera o maior impacto em algum indicador meu, né? Em algum resultado meu ali de alguma forma. Então, o primeiro passo é o diagnóstico. Uma vez que eu sei qual que é o problema a ser resolvido, aí sim fica muito mais claro qual que é a solução ou as possíveis soluções que a gente vai ter, né? Então, aí a gente entra no que a gente chama de desenho. Então, vou desenhar as soluções
E aí você pode prototipar, dependendo do perfil da empresa, né? Se eu for um Elon Musk da vida, eu tenho dinheiro para queimar foguete, né? Aí... Então, assim, eu vou queimar foguete, né? Bastante aí. Então, o ponto de partida é, legal, sei qual é o problema, logo eu consigo desenhar boas soluções ou opções de soluções, que talvez eu possa prototipar, posso fazer um MVP, dependendo do tipo de solução. E aí sim, com a solução desenhada, especificada, aí sim eu vou para a implementação. Então, implemento e faço o go live, deixo ela rodando, aí os termos que a gente quiser usar dependendo do segmento, né? E faço a passagem de conhecimento, né? Você teve um processo ali de estabelecer quais são as características da solução, como que eu vou medir essa solução para saber, legal, uma vez implementada, se de fato atingiu os resultados esperados, e essa jornada vai gerar conhecimento. Porque você vai ter ajustes no meio do caminho. Fala assim, a solução perfeita, né? Não é um trilho, é uma trilha. Você sabe que eu vou chegar lá no cume. Não necessariamente você vai seguir em linha reta, né? Você vai se adaptando conforme vai avançando ali na sua jornada de aprendizado. Né? E aí sim eu tenho a minha solução implementada. Boa. Isso varia bastante, né? Tem cliente que só quer diagnóstico, tem cliente que quer diagnóstico e desenho de solução, e tem cliente que quer tudo, né? Fala assim, não sei fazer, né? Geralmente a gente peca um pouquinho quando não chega no final, né? A gente como consultor fala, eu queria implementar isso daqui para capturar esse resultado, ver se de fato deu certo, mas faz parte do jogo, né? O cliente fala assim, eu faço, eu vou investir depois. E é muito comum o cliente chegar com uma dor e vocês identificarem que não tem absolutamente nada a ver com o que ele está imaginando. Muito comum. Porque assim, a dor nada mais é do que um sintoma, né? Mas não a causa ou o evento que ocasionou, né? Então, a gente tem muita dificuldade culturalmente, né? De identificar causas. Né? E isso, mais uma vez, faz parte da nossa cultura, né? A gente identifica efeitos. Então, tem o meu efeito, mas por que isso está acontecendo, né? Isso é um exercício, assim, a ferramenta mais básica de falar de melhoria de problema é 5 porquês, né? Faz por quê. A gente não consegue fazer isso como organizações, né? Eu já tive uma época que eu era gestor de fornecedores, né? Antes de ser consultor, eu cuidava dos fornecedores da empresa. E aí, toda vez que tinha algum problema de qualidade, você tinha que mandar lá um relatório para o fornecedor. Faz um relatório, você vai analisar por que você entregou o produto com defeito. E aí, um dos pacotinhos ali do formulário tinha as ferramentas de qualidade. Tinha a espinha de peixe, lá, o Ishikawa, né? E tinha os 5 porquês. E aí, você tinha todos os níveis de fornecedores. Desde fornecedores bem estruturados até, assim, fundinho de quintal, né? O cara muito simples, começou o negócio. Aí eu mandei o formulário para ele e ele devolveu, né? Aí eu olhava ali, qual que é a causa raiz do problema? Né? A causa raiz do problema é o governo. Eu falei, como assim o governo, né? Aí você vai olhar o raciocínio dele, né? O governo, porque assim, a política econômica não permite eu ter mais funcionários, logo eu não tenho gente inspecionando o produto, por isso que eu te entreguei com defeito. Aí eu falei, gente, não é assim que usa a ferramenta. Então, assim, ainda tem deficiências de uso de metodologia, né? Imagina. E, consequentemente, você não chega no resultado. Por isso que é bom consultor, tá vendo? Mesmo sabendo a metodologia, se você não souber aplicar você tá ferrado. E é bom, assim, a gente ouviu falar aqui um monte de metodologia, um monte de coisa, mas aí dá uma impressão, por exemplo, para quem está ouvindo a gente, que é uma coisa super cara. Isso é realmente caro? É acessível só para grandes empresas ou também é acessível para pequenas e médias empresas que estão assistindo a gente aí? Eu enxergo que a consultoria é acessível a todos os públicos. Né? Porque, assim, primeiro que não tem uma tabela de preço, né? Assim, tem tabelas, produto X, tal valor, né? Então, assim, existem combinações de fatores para você chegar numa precificação de projeto. Vai desde o grau de complexidade, né, que você vai ter que ir ali para resolver, até a velocidade que você quer adotar. Eu quero resultados rapidamente, né? Tem uma janela de tempo menor, tem um problema mega complexo que vai envolver N áreas da empresa. Então, assim, a combinação desses fatores é que vai fazer essa arquitetura de investimento da empresa. Né? Para as pequenas, médias, né, um cenário muito interessante é você fazer esse balanceamento entre esforço, né? Porque assim, não vou parar a empresa,
né? Vamos ficar aqui, ó, 8 horas por dia, 30 dias trabalhando, então você tem um esforço ali concentrado. Então, assim, para chegar em algo que caiba ali no seu investimento, é você fazer essa dosagem, né? Entre, vou trabalhar aqui uma vez por semana, cada 15 dias, né? Com esse escopo, porque assim, não dá para você resolver todos os problemas da empresa de uma vez, a gente tem essa falsa sensação. A gente tem casos, assim, né? Não só na Apsis, mas em outras empresas que trabalhou, que a gente chega com um monte de dor, que você falou, eu quero fazer isso, e na verdade, assim, não, o ponto de partida é outro. Primeiro vamos entender as suas dores, né? Vamos organizar o básico, vamos padronizar, né? Agora que você está estabilizado, vamos pensar em eficiência. Então, assim, essa combinação é que vai determinar o esforço do projeto, o nível de senioridade do consultor que você quer ali alocar, se você vai aplicar tecnologia ou não. Então, você vai fazendo uma combinação de coisas e fala, isso aqui é o que você precisa. Então, isso faz com que a consultoria se torne acessível ou não. Você fala, eu quero foguete, eu falo, não, eu quero um pipa. Vamos começar do básico ali, vamos saber empinar, né? Vamos avançando aos poucos. Mas, sim, existe espaço, né, para todos esses tipos de públicos que demandam melhoria e aí a consultoria cabe nisso. Boa. Só o fato de ser uma empresa com esse olhar de fora, um terceiro independente, já é de grande valia também, porque a gente fica muito enviesado com o que a gente está acostumado ali internamente. Dia, né? Então, e não consegue ver coisas simples às vezes. É muito importante essa visão de fora e, bom, falando de uma consultoria, a pessoa que entenda é melhor ainda, porque o olho já está treinado ali. Então, é realmente muito importante essa visão do consultor de gestão ali. E você encontra muita resistência? A gente sabe que mexer em algumas coisas também dentro de empresas leva tempo e você tem que conscientizar, como a gente falou, níveis maiores dentro da empresa. Você vê, às vezes, tem muita resistência para colocar em prática essas melhorias ali dos funcionários? Tem até essa dificuldade, como é que é? Existe. Porque mudar é muito difícil. A gente, se mudar é difícil, imagina você mudar uma cultura de uma empresa com um monte de pessoas que faz há 50 anos a mesma coisa, você fala, agora você vai mudar. A síndrome de Gabriela. Não, porque eu faço há 50 anos o meu negócio assim. O fator, assim, fundamental de qualquer projeto são as pessoas. Não adianta você tô com a inteligência artificial, tô com a tecnologia de ponta, mas você sempre tem um fator humano ali. Então, você tem um esforço de gestão de mudança, porque quando você falou, eu tô mudando daqui para cá, você está mexendo com uma segurança estabelecida, né? Então, eu tenho hábitos, eu tenho um certo domínio, né, sobre as coisas, né? E, na verdade, isso é um falso sentimento, né? Eu tenho um domínio sobre as coisas não vão mudar. E aí, quando você muda algum elemento, gera insegurança, né? Então, existe um esforço, para mim, que são de duas vias, né? Isso faz parte do esforço da empresa, porque eu estou mudando o ambiente da empresa, a empresa tem que dar essa segurança, essa transparência, essa comunicação para saber, estamos mudando por esse motivo, essas são as consequências, ouvir as pessoas, envolvê-las na mudança. E também isso faz parte da caixinha de ferramenta do consultor, saber se relacionar, né? Não adianta vir assim, eu vou fazer o projeto uma vez só. Vou lá na marra, brigo, bato, xingo todo mundo, não quero saber se o pato é macho, eu quero é ovo. Você vendeu o projeto, vai vender uma vez só, né? E aí o grande objetivo das consultorias é se tornar aí um parceiro de confiança, né? Fazer um projeto e ter outro, eu tô aqui junto, e a gente vai crescendo, vai avançando. E aí é imprescindível ter essa construção de confiança. Mas que existe. Eu já participei de projeto, vamos fazer o kick-off do projeto. Tá lá eu, consultor, gerente do projeto. E aí vão começar, vai lá, e geralmente o kick-off é você apresentar o escopo, né? Esse é o escopo, esse é o cronograma, esse é o time. Já levantou a mão, não vou fazer. Aí um dos gerentes envolvidos lá falou, eu tenho uma objeção. Falou assim, eu não concordo com o escopo. Eu falei, como assim? Qual parte dele? Não concordo com o escopo, tá. E aí era, na época de pandemia, então era um projeto online, né? E eu mandando mensagem pro gerente do projeto que tava na reunião. E aí, o que tá acontecendo, né? Porque assim, aí, não sei o que é isso, né? Colocou numa situação aí complicada. Conversamos ali, nem ele tava sabendo. Falou, tá bom, então paramos aqui a reunião, né? Interrompemos o kickoff. Vocês vão falar com o patrocinador do projeto, o sponsor, o superintendente, quem que seja. E depois a gente volta, né? Intervalo comercial. Caramba. Porque isso começou a fomentar comportamentos negativos dos outros participantes. Se um falou, você tem razão, não sei o que. Começou a admitir uma só revolta. Basta um falar. Virou revolução. Então, assim, ali, né, como
os projetos têm várias combinações, né? Então, por exemplo, tem projeto que a gente bota todos os chapéuzinhos ali, né? Sou o gerente do projeto, né? Vou controlar o cronograma, como o projeto vai ser conduzido. Sim. Ou eu sou só o especialista, então tem alguém lá do outro lado que faz esse papel de se comunicar, de gerenciar, de tirar obstáculos. Então, nesse caso, tinha alguém do outro lado da empresa. Fala, eu sou só o especialista, eu só vim fazer o projeto. Não tem nada a ver com isso. Não me coloca no meio, não. Então, esses elementos acabam derrubando. Tanto que, assim, nas rodadas seguintes, meu esforço foi tirar ali do time dele esse ranço de, meu chefe se posicionou contra, esse projeto tá mexendo na minha caixinha, vocês estão querendo procurar coisa, né? E tem esse sentimento de auditoria, né? Eu vim, você vem aqui, vê se eu tô... Ou eu vou ser demitido, né? Sim. Você vem descobrir como é que eu faço as coisas para eu ser mandado embora, ou você tá procurando coisa errada. Então, assim, tem esse sentimento ainda, né? Infelizmente, não um sentimento de, legal, né? Vem aqui me ajudar a melhorar, a crescer. E isso tudo é falha de comunicação, né? De como essa mudança foi passada. Né? Fala, vamos fazer o projeto, pronto, acabou. Entra em pânico ali. Não sabe por quê ou pra que tá fazendo aquilo, né? É muito legal ter um diálogo. E eu imagino que o pessoal deve chegar muito com a dúvida, assim, e muito focado no resultado em si, né? Como que vocês mensuram esse ROI, sabe? Esse retorno no investimento? Realmente as pessoas enxergam lá no final um aumento de receita ou então uma diminuição de custos? Como que isso é mensurado na consultoria? Então, isso é construído no momento que eu vendi o projeto. Na hora que começa a jornada, né? E não no final. Boa. Né? Existe essa falha de a gente estabelecer no começo assim, quais são os objetivos do projeto, né? Que a gente vai mensurar e lá no final a gente vai revisitar isso e falar, atingimos. E aí esse estabelecimento lá no começo te ajuda a guiar na jornada, porque assim, a gente vai fazendo checkpoints periódicos. Tá buscando aquilo ali. Né? Depende da metodologia, vou fazer sprint, legal. A cada final de sprint a gente olha e fala, estamos mais perto ou mais longe ali do nosso objetivo que a gente colocou lá atrás. Sim. Ele ainda faz sentido, né? Então, esse estabelecimento de resultado, ele tem que ter um valor quantitativo. Eu falo assim, vou mexer em receita, vou mexer em custo. Então, lá no começo, você tem que declarar, o objetivo do projeto é reduzir 30% do custo operacional. Legal. Para reduzir isso daqui, onde que a gente vai mexer? Então, estabelecimento desse objetivo determina toda a jornada do projeto. Né? Eles falam assim, vamos mapear processo. Né? Para quê, né? Será que vai... Mapeamos, aí redesenhamos, fizemos ali um monte de firula, botamos um monte de tecnologia, chegou lá no final, melhorou ou piorou em relação ao projeto original, né? Como estava funcionando. Não sei, a gente não definiu meta lá no começo, eu não sei. Então, a melhoria acaba sendo só qualitativa para quem está participando, né? Quem são os atores ali dentro do processo, vai falar, legal, né? Agora eu não preciso mais copiar da planilha, não preciso clicar no botão, ficou mais fácil o meu trabalho. Mas eu não sei se gerou resultado para a organização. Então, isso, mais uma vez, acaba fazendo com que os clientes não queiram contratar de novo ou não enxergar valor. Falar assim, consultor, não sei, né? Então, é fundamental ali na hora que eu estou construindo o diagnóstico e indo para o desenho da solução, falar, legal, esse é o seu problema e essa é a nossa meta. Né? E aí, essa meta tem que ser quantitativa. Tem projeto que não vai ter meta quantitativa? Vai. Né? Mas é isso, depois de você esmiuçar muito e falar, gente, eu não achei um indicador quantitativo aqui para falar, vai reduzir custo, tempo, prazo, né? Para você enxergar valor no final do projeto. Boa, porque muita gente realmente faz o contrário, né? Executa ali no final, fica buscando alguma coisa para falar que melhorou ali. Fica uma quando eu era só consultor, tinha muito essa cobrança, né? Então, assim, a área comercial quer vender projeto, né? Fala, fica procurando ali. Tá, mas assim, o meu caminho é esse, né? Eu vou ficar desviando do caminho procurando. Não, mas fica procurando a melhoria aqui, melhoria lá, e cutuca aqui, cutuca. Não, aí eu perco o rumo do que eu tô fazendo. E aí, como esse rumo foi mal estabelecido, chegando no final, você não entrega o resultado. A expectativa do patrocinador. Não é atingida. Porque assim, quem é o dono do projeto, né? O dono da empresa, quem contratou, ele não tá no dia a dia do projeto. Sim. Ele não fica ali junto com o time, né, participando. Então, assim, primeiro que não tem tempo nem paciência para isso, né? Ele tem outras atribuições, o foco dele é outro.
Então, assim, ele vai ver o projeto no começo e no final. Aí ele vê aquela foto do começo, lembra lá, aí você revisita no final e ele fala, o que aconteceu nesse... o que vocês ficaram fazendo nesse meio tempo, né? Boa. E qual o melhor momento, assim, para uma empresa contratar um serviço desse de gestão? O melhor momento é antes dela sentir necessidade, de fato. Antes de dar problema. Porque assim, geralmente as empresas vão procurar porque elas estão tendo deficiência de atendimento do seu resultado. Uhum. Né? Então, assim, eu preciso de uma consultoria porque eu não tenho a competência, não tenho experiência, né? Não tenho gente, não tenho tempo para fazer isso. Então, geralmente elas procuram quando já estão com algum problema. Então, assim, o momento ideal é antes de você precisar, porque e você coloca isso na sua estratégia. Com parte da estratégia, assim, eu não preciso ter um time interno, né? Eu posso ter um parceiro de negócio que faça esse papel para mim, porque ele vai estar trazendo, né? Além de experiência, né? Uhum. Imagina, você está colocando alguém ali dentro que está trazendo experiências de fora, né? Para catalisar isso, está trazendo boas práticas, está trazendo acesso a tecnologias para você, né? Uhum. Mesmo que não faça parte do escopo, mas você tem uma troca muito intensa ali de informações. Então, você está colocando ali dentro do seu time um especialista que vai catalisar muito sua empresa, né? Uhum. Então, se isso faz parte do seu planejamento, você está saindo na frente. Sim. Né? Eu já tive experiência, por exemplo, quando a gente chegou na pandemia, eu estava no meio de uma consultoria e aí o que aconteceu? Todos os clientes começaram a parar as consultorias por causa da pandemia. Uhum. Porque assim, tinha um paradigma que o consultor só está trabalhando quando está na empresa fisicamente, né? Uhum. Sim. O consultor tem que estar lá todo dia. Então, a maioria das consultorias não eram digitais. Uhum. E aí chegou lá, começou a parar. E aí um dos clientes falou assim, a gente não vai parar os nossos projetos, a gente não sabe como vai funcionar, como vai conduzir, mas a gente vai continuar porque a gente quer sair na frente dos demais. Então, a gente vai continuar com o projeto, vai continuar com a consultoria e fomos aprendendo ali a jornada. Nós, como consultoria, fomos digitalizando nossas metodologias e eles foram estruturando o gerenciamento de projeto e a participação. Uhum. Né? Então, eles enxergaram ali não como um custo, mas como um investimento, sabe? Porque quando acabar a pandemia, eu vou estar na frente dos meus concorrentes. Uhum. Então, um momento lindo, maravilhoso, ideal, é como parte da minha estratégia. Né? Vou avançar, vou buscar uma consultoria porque eu enxergo ele como um parceiro. Isso não é o meu core. Uhum. Né? Eu vou focar no meu core e vou ter alguém que vai me ajudar a fazer as mudanças que eu preciso fazer. Né? E aí o outro é realmente quando eu estou precisando, né? A receita não tá boa, o custo não tá bom. Então, assim, chama o consultor porque ele vai agregar muito no seu negócio. Boa. Tiago, sem falar o nome do santo aí, qual foi o projeto mais difícil, mais complexo, assim, que você já participou? Enfim, dá um panorama aí pra galera. Na real mesmo, vai. É uma combinação de fatores, né? Foi quando eu comecei a atuar como consultor. Então, eu fiquei um ano pingando o projeto, né? Então, contrata, aí fica... E aí esse entrou de uma vez para mim, porque eu fui substituir um outro consultor que teve um problema familiar. E aí eu fiquei 4 meses fora de casa. Caramba. Fiquei trabalhando numa outra cidade, longe da minha. Voltar para casa só no final de semana. Né? Então era um projeto, primeiro, de uma competência que eu não tinha. Então, eu sou um cara que entende de resolver problemas, de achar padrões, mas eu não era especialista no assunto. Falei, só tem você, vai você. Fiquei uma semana mergulhado, né, em metodologia, fui lá e li, estudei, e falei, não era tão bicho de 7 cabeças. Né? E aí a gente foi conduzindo o projeto. Chegou no meio do projeto, assim, agora vamos pro Go Live, né, desenhamos processo, tudo lindo, maravilhoso, melhores práticas. Aí o gerente olhou assim, tá, Thiago, mas a ferramenta que a gente tem aqui para gerenciar chamados, né? Não serve, é uma carroça, né? Um gerenciador de ticket ali, não tem nada no aderente. Falei, e agora, né? Se parar o projeto, eu, consultor, né, deixo de receber, porque eu era PJ, né? E aí o que a gente faz? E aí a gente conseguiu redesenhar ali, vamos puxar alguma coisa que está no final. Buscamos coisas que eram entregas lá do final do projeto para frente. Ele se engajou, falou, Thiago, eu vou contratar uma ferramenta em 30 dias, porque eu não quero que o projeto pare. Boa. E aí a gente vai trabalhando junto.
E aí depois eu tive que botar na mão na massa também, aprender da ferramenta, assim, eu olhei a ferramenta assim, não, isso não é só do consultor da ferramenta, isso é meu também, porque assim, se eu não ajudar a implementar as boas práticas que eu desenhei dentro da ferramenta, não vai adiantar nada. Eu saía do cliente, ia pro hotel e ficava trabalhando lá, mexendo, desenhando, configurando, cadastrando, testando. E aí no final acabou tendo sucesso porque ficou do jeito que ele desenhou. E foi um projeto de transição para mim e para minha família, porque minha família não estava acostumada que eu ficava fora de casa. Então, assim, foi um desafio em ambos os sentidos. Tanto de conhecimento, tanto de aprendizado e também de amadurecimento como consultor. Boa. E, em média, quanto tempo, assim, você fica em um projeto, mais ou menos, quantos meses, que você fica ali imerso naquilo, né? Quanto tempo? Então, varia muito, assim, o projeto. Um projeto, em média, são 3 meses de jornada, mas eu já participei de projetos que duravam 1 ano. Então, depende muito do perfil do cliente, porque, assim, você pode ter uma jornada, vou falar de estratégia, né? Você tem uma jornada de 1 ano ali com o cliente. Então, eu vou lá, desenho estratégia, e ficar acompanhando, desdobro meta, falar, agora vai funcionar, conecta com alguma ferramenta para acompanhar o resultado, porque o Excel da vida não dá, não se sustenta. E aí, você vai fazendo ciclos, né? Então, assim, essa jornada só faz sentido se for uma jornada dentro de 1 ano, né? Sim. Às vezes, vou transformar um processo, vou modificar, criar algum tipo de padrão. Então, geralmente é um tiro mais curto, né? Então, vou fazer 3 meses, é um tempo razoável ali pra você fazer a jornada toda. O diagnóstico, desenho Eu tô falando, imagino fazendo um diagnóstico de uma empresa que você tem várias áreas, vários setores. Você usa muito dado, tanto dado tecnológico, no digital, ali digitalizado, e muita coisa em papel também. Eu fico curiosa, a pessoa curiosa, já fica aqui pensando. Você acha que também depois da pandemia, as empresas que você pegou ali, já pegou um processo mais tecnológico, mais digitalizado? Eu acho que tem uma mescla, porque assim, teve gente que enxergou a pandemia uma oportunidade de transformação digital, falando, poxa vida, se eu não me digitalizar, vou morrer. Vier o próximo espirro, acabou a empresa. E tinha empresa que eu tava só esperando falar assim, vai, porque assim, já tava tudo ali. Né? E nunca ninguém chegou e falou para áreas de tecnologia, área de processo, né? Vão lá e implementam. Então, assim, quem tava preparado foi a TI, foi a glória, né? Virou a chave, funcionou e palma pra TI, porque o negócio virou assim, suave. E teve gente que penou e teve gente que não mudou, né? Sobreviveu e não enxerga ainda o valor da digitalização. Então, ainda existe uma lacuna muito grande. Inclusive, você aplicar certas ferramentas. Então, tem gente, por exemplo, tem tecnologia que a gente chama de Process Mining, né? Que faz desenho de processo baseado em dados. Né? O método tradicional, o consultor, vai lá, entrevista, e aí, como é que você faz? Mostra pra mim, lê, faz pergunta, descobre a verdade, porque a pessoa gosta de contar o processo romântico, né? Tá tudo perfeito. Não, ela é linda, ela é maravilhosa, dá tudo certo. E fala assim, não, ela é feio, banguelo, careca, né? E na verdade não é nada disso. Né? Então, quando você vai olhar assim o dia a dia, né, existe um esforço ali meio que investigativo, né? Sim. E aí vai muito da experiência do consultor. Você olha assim, não é assim que funciona. Pega documento, fala vai, a verdade volta, aí. Fala a verdade. Pode me contar. Fala a verdade. Então existe uma lacuna muito grande assim, a gente tem ferramentas muito avançadas que economizam tempo, que tiram insights. Por exemplo, o Process Mining, ele olha 100% da sua massa de dados para desenhar um processo e fazer medições. Quando você desenha um processo convencional, vai entrevistar, você está fazendo uma amostragem, está vendo um pedaço, você tem ali o fator humano mostrando o que ele quer mostrar, né? Ele não quer mostrar os dados defeitos. Não, né? Quando você tem ali, ele não vai mentir, né? Vai te apresentar o que foi que aconteceu. Não vai dizer, não, mas é mais ou menos assim, desse jeito. E quando você usa tecnologia, você fala assim, não, o processo é horroroso. Né? Porque assim, a ferramenta, por exemplo, Process Mining, ele desenha o fluxo mais provável, né? Fala, isso aqui é o que você mais faz. Então sai o fluxograma tradicional, que você está acostumado ali, né? Uma caixinha depois da outra. Conforme você vai abrindo as variáveis, seu processo tem 200 variações. Né? Que tem gente que pega o pedido de compra e não cadastra, dá entrada na nota primeiro, depois vai cadastrar o pedido de compra. Então, aí você fala assim, tem um monte de coisa que as pessoas fazem erradas ou fazem porque encurta caminhos, né? Que você não enxerga. Né? O fluxograma tradicional, né, não vai te mostrar isso, né? Todas as coisas que as pessoas fazem e você não tem braço realmente para olhar dados.
Não falta isso, né? Então, as empresas perdem muita oportunidade por não se digitalizar, né? Não usar tecnologias, que aí hoje tem de todos os tipos, né? Não tem que falar assim, não tem RP para minha microempresa. Tem. Hoje em dia a gente trabalha muito baseado em dados, né? Muito fácil de você coletar dados, né? As pessoas estão se instruindo ali, se preparando para analisar esses dados, né? Não adianta ter muito dado, coletar muito dado e você não saber o que o dado está querendo te dizer dentro do negócio. Sim, né? sim. Existe uma subutilização, né? A gente perde, o dado está começando a ser desperdiçado. Então a gente coleta, tem um esforço de coleta de dados que não é transformado em informação. Tem dados que não são tratados, não geram informação, não geram insight. E não vão gerar resultado. E é que nem papel, né? Você vai guardando ali, vai armazenando. Só para dizer que não, tem um monte de dados aqui, tudo armazenado. Não, tem um log de tudo aqui, você não usa. Não usa, sabe nem o que quer dizer. Fala que a empresa é data driven, não sei o quê, olha o dado, mas não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Tanto que assim, a proposta original, né, das ferramentas de BI é que elas fossem self-service. Se olhar os players de mercado, elas foram desenhadas não para especialistas fazerem dashboards, né? Para o usuário final, o analista, a pessoa que está na ponta. Quem disse que faz isso? Essa cultura não avançou ainda. Falar assim, eu tenho lá o analista de negócio, o assistente que pega ali, abre um Power BI da vida, que seja o Tableau, etc, e use, né? Então, assim, surgiram ali os especialistas de BI, e você fica pedindo para ele, faz uma view aí para mim. Faz ali o formulário, faz alguma coisa para mim, na verdade. Então, assim, existe essa deficiência de cultura analítica. Sim, né? Mas acho que vai melhorar bastante. Eu acho que já tem bastante gente vendendo cursos, ensinando a usar determinadas ferramentas, né, e estudar. Eu acho que vai... Tem o próprio pessoal do Métrica Boss, que eu tenho que convidá-los de novo para vir aqui, que eles trabalham só com essa questão de métricas, realmente, de analisando métricas. E vou convidar de novo para eles virem aqui no nosso podcast. Boa, show de bola. Thiago, a gente tá chegando ao fim aí, tem muita história ainda pra gente contar, muito papo, dá até pra fazer uma parte 2 aí lá na frente. Tem muita coisa legal, mas a gente vai para uma hora é pouco. A gente vai para nossa última perguntinha aqui, que é qual o maior perrengue assim que você já passou na sua vida? Você já contou um pouquinho aí nesse projeto, mas se tiver outro, pode ser engraçado, trágico, pessoal, profissional. Qual a situação mais complicada aí? Vou contar menos trágico, né? Eu já atuei bastante com auditoria de fornecedores, né? Então, quando eu estava na área de qualidade, a gente chamava de qualificação, né? O fornecedor, o cara quer fornecer pra gente, então você ia lá fazer uma auditoria, né? Então, você também tinha todos os partes de empresa. Teoricamente, né? O auditor é o cara que é bem tratado, né? O auditor vai chegar na empresa, né? Vê tudo bonito. Tapete vermelho. Sala, leva ele pra almoçar, né? Churrascaria paga tudo. Né? E aí eu fui no fornecedor, cheguei, primeira coisa, tomei um chá de cadeira, né? Fiquei lá esperando e nada, né? Aí passou o dono e me deixou lá esperando. Não fez conta e ele queria ser o meu cliente, né? Da empresa que eu trabalhava. Então não fez nem conta que eu tava lá, me deixou esperando. Falei, nossa, achei estranho, né? Aí veio o rapazinho que era o responsável pela qualidade. Lá, jaleco branco, né? Tudo assim... Nossa, né? Aqui a gente trabalha com qualidade, vai ser no hospital, né? Sim. Aí chamou lá, me chamou na sala, esse aqui é o fulano, né? Leva ele, mostra as coisas, não pediu nem pra sentar. Aí vai lá. Aí fui lá no laboratório dele, lá, um negócio meio abandonado, você olhava assim, nossa, velho, meio estranho. Funciona isso aqui. Aí chegou lá e colocou um calhamaço de papel, né? O auditor quer ver papel, né? Traça. Botou lá um monte de papel. Aí, como eu já tinha experiência, começava a olhar, aí o auditor tem dedo podre, aí botou assim, mas esse documento tá vencido, né? Você disse aqui que ele tem... Você mesmo está dizendo que ele tá vencido. Né? Você disse que tem uma data de validade o documento, e aqui o documento tá vencido. Aí começava a olhar e fui fazendo pergunta, e o rapaz começou a suar, né? Aí ele, então, sabe o que é? Né? Esse documento a gente não usa. Né? A gente fez aqui, tinha uma outra pessoa que trabalhava, mas assim, a gente não usa. O que está escrito aqui não funciona. Não vale nada. Falei, tá bom, né? Aí deu a volta na fábrica, cheio de coisas. Vai falar assim, cheio de coisa que fugia das práticas lá, que é do nosso critério de auditoria. E o rapaz lá
passando sufoco comigo. Suando. Suando frio, né? Chegou a hora do almoço, vamos almoçar? Aí, tá, vamos. Aí, e a gente tava a fabriquinha ficava num lugar, um centro velho ali de São Paulo, né? Um bairro bem industrial, assim, meio velhinho. E aí começamos a andar, vamos almoçar. E andava. Andamos muito tempo, andamos mais de 40 minutos e não chegava a lugar nenhum. E andando, aí quando chegou a hora eu olhei assim, já passamos por aqui, né? Caramba. Eu olhei pra ele e falei, você tá com algum problema? Tá me levando pra onde? Eu falei, você tá com algum problema? Eu falei, então, é que eu almoço em casa. Eu não tenho dinheiro pra almoçar, né? Pra pagar o almoço. Aí eu falei, você não falou antes, né? Mas quer saber, ó, vai cá. Aí eu paguei o meu almoço. Paguei o almoço do cliente. Muito bom. E aí depois voltamos pra empresa. Não foi qualificado não por causa do almoço. Porque não atingiu os requisitos da empresa. Isso que eu ia falar, e no final não deu. Não foi por causa do almoço. Ainda ganhou o almoço, tá vendo? O cara ainda ganhou o almoço. Mas assim, todas as auditorias que eu fiz, eu nunca paguei almoço pro cliente. Não, o cliente que pagava o consultor. Era um hábito. Ficou marcado. Mas assim, nunca fiz isso. Né? E eu fiquei constrangido por ele, né? Coitado. Mas na hora foi engraçado. Ele não ia falar nada, Não ele ia levar você pra casa dele. Ficar 3 horas, né? Ele Ficar foi 3 pra horas casa dele, rodando. porque assim, ele era um rapaz tão simples, né? Sim. Ele morava na casinha ali perto de serviço, só tinha ele da qualidade lá da Ele empresa. ia ficar enrolando até você desistir. Ele ficava rolando e assim, não falava. Caramba. Gente, que Que situação. doideira, né? Gente, vamos dar voltas aqui no Ele ficava carro de andando, volta. falei, gente, eu não chego em lugar nenhum. Quando E eu a fome percebi, aumentando. Foi dando fome, foi dando quando eu fome. percebi que assim, já passamos aqui antes, a gente tá dando volta no quarteirão, Que doideira. não chegava a lugar nenhum. Nossa, que Falta de loucura. comunicação, né? Já era melhor ele ter falado, olha, eu vou almoçar em E já casa. tomou uma nota você ruim nesse é- quesito aí também. Ó. Quesito comunicação, então, ó. Já era. Foi Reprovado. Mas a gente vê um pouquinho assim, o comprometimento da liderança, né? Com, Sim. então não adianta assim, eu tenho a ISO 9000, tralalá. Eu posso ter os melhores sistemas, melhores ferramentas, melhores metodologias, Sim. mas se eu não tenho o comprometimento da liderança sustentando aquilo, Sim. eles Não perdem. adianta Então, nada. em algum momento, ele fez lá um calhamaço de documento, mas aquilo assim, não tinha um propósito de fato, porque se perdeu com o tempo. Sim. Depois, É só pra dizer que tinha. Só ali pra dizer um que tinha, documento, que tinha. né? É nóis. Show. Ai, Show de bola. ai, que Thiago, história muito engraçada. Obrigado. obrigada. tá? Foi que ótimo. agradeço. Valeu pelo papo. Galera, todas as informações aqui na descrição. E Se não inscrevam. deixe de se inscrever no nosso No nosso canal. canal, Isso nos aí. sigam nas redes sociais. Vamos deixar o contato aí do Thiago, da Apsis, tudo aí na Se descrição. vocês tiverem mais dúvida, procure ele lá, ó, pra tirar dúvidas Exatamente. de... Ó, chama o Thiago aí para ajudar a sua empresa a ter melhores resultados. Vai estar Procurando tudo na no LinkedIn, descrição. tem Com o bastante LinkedIn. coisa lá. Se comuniquem bem, tá? Viram que Exatamente. comunicação é muito importante, tenham clareza. Paguem o almoço aí pra... Pra quem vocês convidarem, né? Fica enganando a pessoa dando voltas, não. Uma vez aconteceu isso comigo também. Eu fui chamado pra almoçar, mas tive que pagar o almoço, que a pessoa inventou uma coisa aí. Nosso amigo aí, nosso amigo. Ah, inventou uma coisa. Eu esqueci a carteira em casa esse dia. Valeu, gente. Valeu, gente. Valeu, obrigada. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Até a Tchau, próxima. tchau. Esqueceu a carteira em casa?